com Heródoto Barbeiro. Bom, hoje eu vou apresentar para você agora o nosso entrevistado. A meu lado está aqui o gerente de divisão de sustentabilidade e questões globais da CETESB. A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é o Flávio Miranda Ribeiro. Flávio, muito obrigado pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Agora, Flávio, em que setor de uma empresa essas questões relacionadas ao meio ambiente, né, e a preocupação com a utilização melhor das matérias-primas, onde é que ela se encaixa nisso? É na produção industrial, é no planejamento da empresa, onde é que é? Isso depende muito da empresa da qual nós estamos falando, né? O ideal é que isso seja tratado de uma forma transversal pela empresa, ou seja, que exista um comprometimento da alta direção e que permeie por toda a organização nas diversas atividades. E dependendo, claro, do ramo, do tamanho, do porte da empresa da qual nós estamos falando, que exista responsáveis diretamente relacionados a essas atividades em algumas áreas. Em alguns casos, cabe um departamento dedicado ao meio ambiente, uma área específica de meio ambiente, que em algumas empresas hoje em dia já é uma área bastante grande, inclusive com ramificações por diversas subdivisões, vamos dizer assim, dessa atividade. Aí depende, como eu disse, muito da empresa da qual nós estamos falando, se é uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Né? Agora, Flávio, o que é que uma empresa ganha com isso? Porque se não ganhar, as coisas ficam mais complicadas. Bem, existem diversos tipos de ganho. Né? Além da gente ir para o céu. Não, sim, existe um comprometimento, obviamente, ético, moral dessa questão, mas independente disso e da adequação legal, que é uma obrigação de todas as indústrias, tem também um ganho financeiro em muitos casos. É isso que é importante que seja dito para diversas situações. Preocupar-se com o meio ambiente também é preocupar-se com o negócio, seja no ponto de vista imediato, pragmático, das operações, de buscar a redução de custo através de uma produção mais limpa, reduzindo o consumo de matéria-prima, reduzindo gastos com gestão de resíduo, ou seja, garantindo uma posição de mercado, porque cada vez mais os mercados têm se tornado exigentes. Então, dependendo do tipo de empresa, se você exporta ou se você vende para uma grande empresa que exige um certo comprometimento dos seus fornecedores, é cada vez mais necessário que a empresa garanta um mínimo de desempenho ambiental e tenha isso expresso nas suas diversas comunicações, inclusive. Agora, Flávio, essa percepção, então, de comprar um produto, vamos dizer assim, com maior eficiência, né, ambiental, etc., por enquanto é uma preocupação do business to business, ou seja, de uma empresa que compra de outra, ou você acha que já está chegando no consumidor, no cliente, dele chegar, olhar para ver se tem algum selo, alguma coisa que diz que aquilo é um produto sustentável? De novo, depende muito do tipo de produto que nós estamos falando. Em alguns casos já é notável que isso chega ao consumidor final. E dependendo também do tipo de consumidor do qual nós estamos falando. É importante que a gente diga que para que haja esse consumo consciente, vamos dizer assim, tanto é imprescindível que o produto traga informações sobre isso, aí talvez caibam os selos, os rótulos e diversos outros tipos de comunicação, mas o consumidor também tem que estar preparado para isso. Ele tem que ter um grau de educação ambiental que o faça valorizar essas características, esses atributos do produto. E isso ainda é um desafio para muitos setores, para muitas empresas. Mas dentro do business to business já é uma realidade bastante frequente, principalmente para quem fornece para grandes empresas. As grandes empresas com matrizes internacionais já têm exigências para seus fornecedores, em muitos casos bastante rígidas. Né? Você pode dar um exemplo? Por exemplo, tem empresas que são certificadas pelos sistemas de gestão, ISO 14001, por exemplo, que exigem que seus fornecedores também o sejam, ou que seus fornecedores atendam a alguns critérios, às vezes que não são sequer os da norma, são critérios que a própria empresa cria. Os montadores de automóvel são um exemplo com sistemas de qualidade e cada vez mais com as questões ambientais também. Agora, existem alguns aspectos mais específicos, por exemplo, o uso de madeira certificada. Em alguns casos, algumas empresas e cada vez mais alguns consumidores finais também já buscam madeiras com certificação, com algum tipo de garantia de origem para evitar, contribuir, claro, para o desmatamento. Desmatamento. Isso. Agora, essa produção mais limpa, ela é um programa de incentivo às empresas, é isso? Na verdade, produção mais limpa é um conceito. É um conceito. É uma estratégia dentro da gestão ambiental que visa divulgar a iniciativa de se produzir mais com menos, de se buscar reduzir os impactos ambientais na fonte geradora, ao invés de tratar os poluentes depois que eles são gerados.
É um conceito que surgiu como conceito pelas Nações Unidas na década de 90, mas que traduz já uma prática que vinha desde a década de 70 sendo adotada por algumas indústrias. E do lado da CETESB, hoje em dia, o que nós fazemos é fazer com que esse conceito cada vez seja mais adotado pelas empresas. Bom, você acha que esse conceito de produção mais limpa, bom, na produção a gente já imagina logo o setor industrial, né, que é o setor secundário, não é isso? Uhum. Ele pode chegar no setor terciário. Eu vou dar um exemplo. Uma rede de supermercados, por exemplo, ela poderia adoptar um sistema de economizar água, economizar energia, separar as caixas, etc. Sim, claro, e essa é a ideia. Na verdade, o conceito das Nações Unidas da produção mais limpa já traz que a ideia é que ele se aplica a produtos, processos e serviços. Pode ser uma rede hoteleira, uma rede varejista, atacadista, aí uma série de atividades até uma instituição financeira. E esse é o conceito. Inclusive, hoje em dia, o conceito que as próprias Nações Unidas utilizam não é mais tanto a produção mais limpa, mas a produção e o consumo sustentável, tentando associar as duas pontas da cadeia, quem produz e quem consome, né? Tornando o ciclo de vida todo dos produtos mais sustentável. Essa sim é a ideia. Okay. Então permeia a produção, a comercialização, a estocagem e finalmente a venda no varejo. E mais ainda, desde a extração das matérias-primas, as etapas de transporte intermediário, em alguns casos a destinação final, seja uma reciclagem, seja a destinação final de fato um aterro, por exemplo, como parte de um ciclo de vida completo desses produtos, né? Agora, essa política desenvolvida pela CETESB, que você está explicando aqui para a gente, ela está restrita ao Estado de São Paulo? Essa produção mais limpa é um programa no Estado de São Paulo? A CETESB tem as suas atividades restritas ao Estado de São Paulo, o que não impede que nós mantenhamos parcerias com diversas instituições para que isso seja permeado para outros estados brasileiros, em alguns casos até para outros países da América Latina e Caribe. Nós apoiamos algumas iniciativas da própria Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde e outras entidades que, na verdade, solicitam nosso apoio em alguns casos para que nós levemos esses conceitos, essas práticas a outros países, outras realidades que não tenham isso tão desenvolvido quanto aqui no estado de São Paulo. Agora, é possível, Flávio, identificar alguns setores que são mais críticos do que outros? Eu vou dar um exemplo. Setor, por exemplo, petroquímico ou químico de uma maneira geral, né? Ele tem, vamos dizer assim, teria que ter um tratamento mais detalhado que outros setores? Na verdade é difícil dizer qual setor é mais prioritário do que outro, porque todos eles têm as suas particularidades e os problemas são muito diferentes. Tem setores onde os problemas são em maior escala, mas em compensação são de mais fácil solução. Exemplo típico é o tratamento de esgoto de um município. É um problema bastante amplo, o Brasil inteiro tem dificuldades com isso em muitos casos, mas é um problema onde já existe uma solução técnica. Por outro lado, existem setores onde os problemas são o que nós chamamos de problema de segunda ou terceira geração. São problemas mais complexos, as mudanças climáticas, por exemplo. Não é comprando um equipamento que você resolve o problema. Então, as soluções também dependem muito disso e, portanto, problemas mais complexos exigem soluções mais complexas. E aí, setores com maior porte e maior complexidade também, por sua vez, espera-se que tenham maior capacidade de solucionar esses problemas, de enfrentar esses desafios que às vezes são enfrentados em conjunto com o próprio órgão ambiental, ou seja, não existe a solução pronta, ela precisa ser construída em conjunto para que se chegue a uma situação melhor de qualidade ambiental. Agora, quando você falou aí em aquecimento global, isso é um fato real ou é um fato imaginário? É um fato real. É um real. As mudanças climáticas... Não é uma história de ficção. Não, de forma alguma. Não é um Avatar que a gente vai lá e assiste aquele filme. Não, de forma alguma. As mudanças climáticas são uma realidade, tem comprovação científica ampla a respeito disso. O próprio IPCC, que é o órgão que internacionalmente trata desse tema, já tem suficientes relatórios para demonstrar que isso é uma realidade presente e que tem afetado o clima em todo o mundo, com reflexos diretos na população. E o que é importante dizer, mais significativos na população mais carente. Por quê? Porque são as populações em geral mais afetadas. Por exemplo, a população que vive numa área de risco, uma encosta, por exemplo, ou que vive em condições onde é mais difícil que se enfrente as adversidades dessas mudanças climáticas. Porque é importante dizer que não é que de uma hora para outra vamos ter uma mudança total no clima. Uma hecatombe. Exato. É que gradualmente vão ocorrendo eventos cada vez mais extremos. Então, maiores secas, maiores chuvas, concentração de eventos
de determinadas naturezas que vão sim mudando o clima do planeta como um todo, que é um equilíbrio muito delicado. E você mudando pequenas variáveis, às vezes, você pode provocar efeitos muito significativos, né? Quando você falou, por exemplo, então da gente, com essa produção mais limpa, se maximizar a utilização da matéria-prima, da reciclagem, etc., você sabe que existe aí aquela ONG Pegada Mundial. Essa ONG diz que nós estamos consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de regenerar. Então, aí por volta do mês de outubro, o ano passado foi em outubro, esse ano não sei exatamente se é a mesma coisa ou não, né? Nós já teríamos consumido tudo que a gente podia ter consumido naquele ano, o ano passado. E aí então, outubro, novembro, dezembro, a gente estava entrando no crédito, estamos indo além, né? Chegamos no zero e estamos agora no -1, -2, etc, etc, etc. Você acha que é possível uma reversão disso ou não? Eu acho, tenho certeza, tanto que por isso que nós trabalhamos nesse sentido, né? O que acontece é que esses números são muito difíceis de serem estimados. Se é 30, se é 40, se é 50, se é 10, não é possível precisar. Existem algumas estimativas de diversas ordens, diversas instituições de naturezas acadêmicas ou terceiro setor que atuam com o tema, mas o que é importante se dizer é que existe um conceito bastante já sedimentado que estamos sim ultrapassando a capacidade do planeta em nos fornecer matérias-primas e serviços ambientais, o que é mais sério, porque não estamos falando só de extrair um recurso mineral ou qualquer outra coisa desta natureza. Estamos falando também da capacidade dos ecossistemas em fornecer, por exemplo, água limpa, ar puro, um clima estável. Esses serviços ambientais é que estão também em risco. E aí que reside a grande importância da preservação dos habitats, dos ecossistemas, né? Quando você falou que algumas empresas já adotam, né, e outras, além de adotarem, cobram dos seus stakeholders, dos seus parceiros, né, atitudes semelhantes, isso então, eu imaginei a empresa, por exemplo, associar isso à sua visão, né, aos seus valores, etc, etc. Bom, mas aonde é que entra o poder de fiscalização do Estado? O Estado aqui tomado como entidade. De um lado tem o seguinte, olha, é um compromisso para ser assumido. Do outro lado diz, se não assumir o compromisso, nós temos tal e tal e tal legislação. A legislação ela precisa ser cumprida de qualquer forma. Sim. O que ocorre... Quer dizer, cumprir a legislação, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Isso é importante deixar isso bastante claro. A produção mais limpa ela faz parte de uma evolução histórica da postura empresarial, que começou com a falta sequer de consciência sobre a importância desses cuidados, lá nos idos da Revolução Industrial e até mais ou menos a década de 50 e 60, quando alguns acidentes começaram a trazer publicamente a ideia de que era preciso ter cuidado com substâncias tóxicas e outros problemas ambientais. A partir disso, se criou um conjunto de legislações em diversos países e começou-se a aplicar isso por meio, inclusive, de órgãos de fiscalização e licenciamento. O que ocorre é que hoje em dia as empresas já estão, em muitos casos, indo além. É preciso dizer que a produção mais limpa e outras estratégias começam com o atendimento legal. Atendimento legal é requisito básico, mínimo, para que um comprometimento maior das empresas seja possível. Então a coisa começa no atendimento legal. No entanto, muitas leis elas deixam uma discricionalidade de como isso deve ser atendido. E aí cabe ao órgão público, em alguns casos, ir além e determinar novas exigências a partir do que a lei estabelece. Então, por exemplo, você tem um rio onde todos os entes já atendem a legislação, mas o rio continua contaminado, cabe ao órgão ambiental ouvida, consultada e com diálogo junto aos outros stakeholders, para usar o termo que você usou, né? Seriam a população, os empresários locais, toda aquela comunidade, buscar soluções além do que a lei estabelece. E aí sim cabe ao órgão ambiental atuar numa vertente além do que está especificamente explicitado na lei. Existe já em diversos aspectos cobertura legal para que os órgãos ambientais façam isso e da parte das empresas já existe o entendimento de que isso não só é possível, como é necessário e muito importante para o próprio negócio das empresas. A sobrevivência até do negócio. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bastante típico, que é a produção de etanol no estado de São Paulo. As indústrias de açúcar e álcool no estado de São Paulo, em sua maioria, já fazem reuso de água em grande extensão. Reuso de água? Isso. Ela usa a água nos seus processos, por exemplo, para lavagem da cana, para um resfriamento, para a própria destilação do etanol.
E isso é feito já em todas as usinas, que eu saiba, em grande extensão, em torno de 90% em muitos casos dessa água é reutilizada. Caso isso não fosse feito, não poderíamos ter a produção de etanol que temos no estado de São Paulo, pois não haveria água suficiente, ou seja, só é possível termos a produção de etanol que temos no estado de São Paulo porque existe já esta prática em uso pelas indústrias de açúcar e álcool. Então, é uma demonstração de que não estamos falando só de reduzir custos, não estamos falando só de atender a legislação. Estamos falando, sim, de algo que é essencial para que o negócio possa existir, prosperar e, em alguns casos, se expandir. Sim. Bom, você tocou na questão do reuso de água, né? Eu tenho visto aí, acompanhado, que em algumas grandes cidades brasileiras, São Paulo acho que é o exemplo maior, porque é a maior cidade do país, obviamente, que a quantidade de água utilizada é uma quantidade equilibrada. Estamos ali na produção, igual ao consumo, está empatado, um pouquinho para aqui, um pouquinho para lá. E cada vez você tem que procurar essa água mais distante. Né? Eu já ouvi falar de buscarem água na confluência do Tietê com o Paraná, que teria mais ou menos uma distância de uns 400 quilômetros. Acredito que no momento não cheguemos a tanto, mas de fato vamos buscá-la fora da região metropolitana. Então trazemos esta água de outros municípios, de outras regiões, para abastecer as nossas necessidades aqui, sim. Então agora eu digo, não é o caso, por exemplo, de um programa de reuso de água, um programa não só para empresas, mas para condomínios, para comércio, sim, empresas de médio porte? Existem várias iniciativas nesse sentido, não só da CETESB, mas de muitas entidades, inclusive empresariais, para que o reuso da água seja possível em diversas atividades. Hoje em dia, inclusive, existe reuso de água das próprias estações de tratamento. Em alguns casos, após o tratamento do esgoto, a água que é tratada deste esgoto retorna para a sociedade, por exemplo, para lavar as vias públicas após as feiras livres, são aqueles caminhões-tanque que nós vemos passando escrito água de reuso, né? Então já existem diversas iniciativas dessa natureza que, de uma forma ou de outra, vão contribuindo para aliviar essa pressão sobre o recurso hídrico. Agora, é preciso dizer que quanto mais se expande, seja a população, seja o nosso grau de consumo, ou seja a própria atividade produtiva, cada vez mais essas práticas são imprescindíveis, são importantes e devem ser estimuladas de diversas formas, sejam elas voluntárias ou, em alguns casos, até coercitivas. Coercitivas ou, eu diria, regulatórias. Dá um exemplo, existem instalações industriais aqui no estado de São Paulo, onde, para que elas sejam licenciadas, é exigido que exista um sistema de reuso de água. Se isso não for feito, não há licenciamento e, portanto, a atividade não é permitida que se instale no estado. Entendo. Agora, você acha que também essa adesão das empresas, de uma forma geral, a programas semelhantes como esse, que é o da produção mais limpa, também é uma questão de você preservar a sua marca? Eu até vou te dar um exemplo. Eu falei agora há pouco da indústria química, mas você passa, por exemplo, por Cubatão, né, no litoral de São Paulo, que no passado foi chamado de Vale da Morte. Né? E ainda você passa por lá hoje, tem aquele monte de chaminé soltando um monte de fumaça, né, lá naquela região. Você não vê, por exemplo, escrito na chaminé o nome da empresa. Eu acho que deveria estar escrito o nome da empresa na chaminé. Né? E até pode ser que aquilo lá seja apenas vapor de água, né? E não tenha grande impacto no meio ambiente. Mas eu acho que o cidadão comum deveria ter o direito de saber o seguinte: qual é aquela empresa que tem aquela chaminé? Qual é a empresa que tem aquela estrutura por ali? Né? Porque me parece o seguinte, que eles escondem o nome, essa é uma impressão pessoal minha, né? E mostram apenas os seus relatórios de sustentabilidade. Aliás, ontem eu recebi um relatório de sustentabilidade maravilhoso. Eu olhava aquilo e dizia, puxa, mas é um paraíso. Né? E, na verdade, eu percebo que boa parte daquilo é apenas uma peça de marketing, fundamentalmente marketing. Começa com aquela foto de crianças, sorrindo, escolinha mantida pela empresa, etc, etc. Né? Mas, então eu digo a você o seguinte, você acha que há uma relação entre uma coisa e outra? Quer dizer, isso também pode impactar a marca, se eu vejo lá aquela fumaceira e o nome da empresa? Com certeza. Na verdade, você tocou em 3 pontos importantes. Então, primeiro, sobre Cubatão. É importante que se diga que desde a década de 80, quando Cubatão era chamada de Vale da Morte, houve um progresso muito significativo que não foi voluntário e não foi por produção mais limpa, foi pela ação coercitiva do Estado e pela instalação de equipamentos de controle. E entre 83, 84 e 2000
2004, 2005, que é o período que nós consideramos como mais importante para análise, houve uma redução de mais de 95% da carga poluente com aumento de produção. Ou seja, houve uma melhoria significativa, não que não tenhamos problemas ainda, mas já houve uma evolução muito importante. Um segundo aspecto, quanto às chaminés e o nome da fábrica, é que a comunidade cada vez se torna mais consciente. E as ONGs, as organizações de terceiro setor, têm cada vez mais cobrado às empresas essa transparência. Né? Talvez não esteja escrito o nome da empresa na chaminé, mas está na frente da fábrica. Então, as pessoas sabem que fábrica é aquela e tem mecanismos, hoje em dia, de pressionar as empresas para que sejam divulgados esses resultados. Existem algumas iniciativas, todos os dados de licenciamento, em tese, são públicos, as pessoas podem pedir vistas e conhecer essas empresas, o que está por trás da sua produção. Agora, o terceiro ponto que você tocou, que eu acho muito importante, são os relatórios de sustentabilidade. De fato, existe uma proliferação desses relatórios hoje em dia, e eles vão desde os mais bem feitos e realistas até aqueles que são, de fato, infelizmente, ainda só peças de marketing. Quanto a isso, é importante dizer que nós vemos como uma evolução. No começo começa como uma peça de marketing e tem empresas que ao longo dos anos foram publicando esses relatórios e você percebe uma evolução clara da peça de marketing para um instrumento de gestão e de comunicação, que é a função básica de um relatório. Ele serve para comunicar principalmente a comunidade, e aí eu incluo desde do vizinho da fábrica até o investidor, o acionista. Teoricamente, eles têm que ser informados pelo mesmo instrumento. O acionista tem o mesmo direito, ou melhor dizendo, a população tem o mesmo direito do acionista de saber o que está acontecendo. E isso é muito importante. Agora, um detalhe interessante dos relatórios de sustentabilidade e mesmo dos programas de sustentabilidade das empresas é que nós observamos que ao longo do tempo, com a valorização do conceito, tem se dado muito mais foco para as ações sociais, que são muito importantes, em detrimento das ações ambientais. Então, o que nós gostamos de dizer em muitas ocasiões é que não se deve esquecer da importância de atuar no foco de negócio das empresas, no chamado core business, para usar o termo em inglês que se usa, né? Em detrimento das ações sociais. Não é porque o sujeito apoia uma escola ou patrocina o cinema, que são coisas muito interessantes e importantes, claro, sem dúvida, que ele vai deixar de melhorar o processo produtivo dele, que é o primeiro estágio, que é o que de fato lhe cabe como atividade produtiva aqui no nosso estado. Tá certo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esse projeto chamado Produção Mais Limpa? Eu acho que é importante que todos saibam que a CETESB está de portas abertas ao diálogo. Nós temos diversos fóruns para evoluir os instrumentos públicos de gestão e qualquer entidade, qualquer empresa tendo interesse em nos contactar, nosso site está à disposição, temos diversas iniciativas. Qual que é o site? www.cetesb.sp.gov.br cetesb.sp, né? Que no caso aqui é São Paulo.gov.br. E nesse site tem iniciativas como os casos de sucesso, onde nós divulgamos iniciativas bem-sucedidas e licenciadas no estado de São Paulo. Temos guias de produção mais limpa setoriais, já estamos com 16 publicados, e mais uns 3 ou 4 em elaboração em conjunto com as entidades do setor produtivo, para orientar as indústrias sobre as melhores práticas, entre outras iniciativas. Agora, num caso como esse, pela oportunidade, o programa é um programa só para as empresas privadas ou vale para o setor público também? Não, vale para qualquer empresa. Vale para uma prefeitura, por exemplo? Sim, na verdade, o tratativo é um pouco diferente e é preciso achar o Você fórum se o prefeito é do mesmo partido político do governador ou não? Não, isso não. Na verdade, nós estamos abertos a qualquer um que nos procure aqui dentro do estado de São Paulo. Obviamente que, como órgão público, nós atendemos a todos da mesma maneira. E o que acontece é que é diferente a tratativa para uma prefeitura, onde, por exemplo, talvez caiba mais uma ação junto ao programa de municipalização de licenciamento da CETESB, que tem uma abrangência maior e diferente da produção mais limpa, do que a produção mais limpa, que é mais voltada à atividade, seja ela produtiva ou de serviços, mas a um processo, a um produto. Então, na verdade, o foco da atuação da CETESB vai variar um pouco. Talvez o município tenha, dentro de um programa maior, uma ação de produção mais limpa, por exemplo, em relação à limpeza pública, a um programa de, tratamento de efluentes, de resíduos, que possa vir a existir. E aí, claro, dentro das suas possibilidades, a CETESB dá o apoio que lhe cabe nesse processo. Bom, então o endereço é o cetesb.sp.gov.br, é isso? Exatamente.
Tá certo. Bom, eu quero agradecer então a sua participação conosco, Flávio. Muito obrigado pela participação aqui, por essa contribuição sobre mais esse viés que tem o mundo corporativo, que é o viés da sustentabilidade. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí para o programa de vocês. Obrigado. Bom, está aí, portanto, a participação hoje do nosso convidado, que é o Flávio Miranda Ribeiro. Flávio Miranda Ribeiro é gerente da divisão de sustentabilidade, também de questões globais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, chamada CETESB. E se você quiser mais detalhes a respeito do assunto, você pode entrar no site, que é o cetesb.sp.gov.br. Fácil de guardar, inclusive. Ou então, eu gostaria de sugerir o seguinte, eu gostaria de sugerir que, se essa entrevista, essa e outras, tantas que tem aqui acumulada, mas especialmente essa, se interessar, você pode ver aqui quantas vezes você quiser, porque simultaneamente nós gravamos aqui para a internet e vamos apresentar no Jornal da CBN no final de semana. Aqui fica na íntegra, sem corte, sem edição, sem coisa alguma. No jornal, como é um jornal, é uma coisa mais rápida, então a gente edita em blocos, né, na nossa edição do final de semana do Jornal da CBN, que por sua vez também vai para uma rede de 30 afiliadas em todo o país, que vai de Manaus até Porto Alegre, enfim, pelas grandes e médias cidades do nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.